Meu nome é Camila, eu sou arquiteta, trabalho em Berlim há 14 anos, mas sou formada pela UFSC de Florianópolis. E estou aqui hoje para perguntar para vocês o que é arquitetura hoje, que é um tema que me interessa muito e tem me trazido perguntas e respostas às vezes, mas mais perguntas que respostas por enquanto. A gente vive em espaços basicamente o tempo inteiro e a gente tem que entender a qualidade e a importância desses espaços para a nossa vida. Todo espaço traz uma situação, além do espaço construído, ele traz para a gente um sentimento, uma mensagem de alguma maneira. A foto que vocês estão vendo é aqui em Berlim, na Yorkstraße, que é um lugar super movimentado, e mesmo com todo o movimento e possibilidades de uso que esse espaço traz, por ser uma estação de trem grande, um cruzamento importante na cidade, mesmo assim criam-se espaços, ou espaços passam a existir como esse que a gente está vendo, que é um canto que não tem uso, onde o comércio não funciona. E isso me trouxe a pergunta principal do que eu vou estar falando hoje: por que esses espaços passam a existir? O passo seguinte foi então perguntar qual é a relação do arquiteto com esses espaços, né? Eu, da minha maneira de ver como arquiteta e com experiência no campo da arquitetura, me trouxe direto essa pergunta: qual é a relação que o arquiteto tem com o que ele mesmo constrói? E comecei a ver o processo de produção da arquitetura, em princípio, em dois pontos. Um, da parte de concepção, uma pré-parte do processo, onde o arquiteto está mais envolvido, e logo a parte da concepção ou da percepção do espaço, que é, né, após parte desse processo, que fica na mão dos usuários. E de cara dá para perceber que esses dois processos, duas partes que formam esse processo de produção da arquitetura, necessitam uma reconexão urgente. Quando a gente fala de arquitetura e tenta abstrair um pouco, comparar com a produção de outros produtos, a gente vê que outros produtos geralmente têm mais pesquisa de mercado, têm mais relação com o consumidor e mais foco no que se produz para o consumidor. A arquitetura, ela tem um processo que abstrai um pouco o consumidor, é um processo complexo, a gente entende, com todos os que financiam o projeto, que vão construir, todos os técnicos, os construtores próprios. É um processo complexo até uma arquitetura passar a existir. Mas a parte de quebra, quando a arquitetura fica pronta e passa para a mão de quem vai usar, isso tem uma ruptura muito grande. Essa reconexão dos dois processos é uma coisa importante que a gente tem que colocar em foco e perguntar por que isso não acontece. O que a gente percebe com a ruptura dessas duas partes do processo é que o usuário do espaço, ele tem basicamente nenhuma conexão do porquê que aquilo foi feito ou como aquilo foi feito. Isso implica num uso não crítico do espaço. A gente vai desaprendendo com o tempo a perceber o espaço de maneira crítica e aceitando a arquitetura da maneira como ela vem, como se fosse uma percepção cega do espaço. E essa percepção cega, ela passa a não justificar a própria existência do espaço. A falta de conexão entre os dois processos não justificam o porquê que o espaço é feito daquela maneira. Essa profissão ancestral do arquiteto como criador do espaço, ela se voltou hoje para um papel remoto de técnico de construção, de desenho de construção, de aplicação de normas para construção, o que não é um problema, mas a gente tem que prestar atenção e focar nesse ponto de que o arquiteto hoje passa a ter esse papel, e que não seria um problema se a parte, ou se o posto de criador de espaços, que era o que o arquiteto fazia antigamente, não tivesse ficado vazio durante tanto tempo. O constante crescimento do investidor como papel nesse processo de produção fica notável quando a gente percebe que ele desequilibra o ciclo, e não só isso, ele passa a colocar os outros dois elementos, o arquiteto e o consumidor do espaço, numa maneira privada deles terem as suas atividades ativamente executadas, né? Um ciclo funciona que, claro, se um elemento tem mais poder, os outros dois acabam tendo menos. A gente foca no papel do arquiteto, como colocado aqui nesse artigo, como uma teoria do papel defasado do arquiteto nesse processo. Isso vem de diversas maneiras, fica visível na falta de qualidade de espaços que a gente percebe hoje, e outros temas como a diferença de remuneração em projetos entre arquitetos e outros tipos de técnicos que trabalham em projeto, a falta de lobby que os arquitetos têm, que a gente percebe também uma diferença a outros setores, a quantidade de arquitetos formados que passam a trabalhar em outras áreas relacionadas à arquitetura ou não, mas a grande quantidade de arquitetos que saem da área da arquitetura ou por falta de interesse ou por não conseguir colocar todo o seu conhecimento em prática. Isso tudo se relaciona de volta ao ciclo, nesse processo que a gente acaba colocando os interesses do investidor em primeiro plano,
trabalhando com menos criatividade como a gente poderia e de uma maneira mais técnica de serviço, que seria basicamente o que a gente falou antes, de colocar um investimento em termos de espaços, de acordo com normas, enfim, que a gente vê hoje isso como uma parte principal do papel do arquiteto nesse ciclo. A gente vê o investidor como o elemento desse ciclo que tira o balanço do ciclo. A partir do investidor é que os projetos começam, geralmente dali que vem uma ideia, vem um investimento, vem um porquê de começar a fazer. O foco dos investidores geralmente é a questão de investir dinheiro e tirar algum profit, algum lucro a partir disso. Mas ele precisa do arquiteto hoje em dia como aquele que vai fazer a gestão do dinheiro investido e transformar isso num objeto que traga lucro de volta. O papel do arquiteto nesse sentido passa a ser o que transforma uma ideia em uma capacidade de espaço através de normas, através da política, através de planos diretores, para fazer com que isso aconteça. A parte de produção do espaço na mão do arquiteto, ela se reduz, então, geralmente a esse tipo de desenho técnico, essa produção de espaço, e uma parte muito grande também da relação de burocracia, de como fazer um projeto ser aprovado pelo governo. E, na verdade, aí quebra-se o ciclo de como o investidor chega ao consumidor através desse processo. Outro problema notado nesse sentido é pela parte do arquiteto em realmente se reconhecer com a sua função hoje em dia. A gente não consegue resolver um problema sem que a pessoa que está dentro desse problema se reconheça. O que a gente vê é o arquiteto numa maneira muito diferente como ele trabalha e como ele se vende. Por exemplo, a estúdios de arquitetura ou escritórios de arquitetura que fazem vários tipos de projetos que não têm um foco, que fazem vários tipos de serviço em relação à arquitetura. Aqui na Alemanha, a Câmara dos Arquitetos oferece uma gama de cursos por ano e a gente vê através dessa gama os interesses que os arquitetos têm. E é uma diferença muito grande entre desenho, entre produção criativa de espaço, entre a seção legal relacionada aos espaços, enfim. Essa relação do arquiteto, como ele trabalha e como ele é vendido na mídia também é uma coisa muito diferente. Para a maioria das pessoas que a gente pergunta o que eles acham que o arquiteto faz, tem sempre uma ideia do criador, da pessoa que tem aquela criatividade de formar um espaço, que faz arquiteturas maravilhosas que a gente vê de um lado e de outro. O foco aqui é exatamente que o arquiteto precisa se reconhecer, precisa aceitar, precisa e também discutir isso entre o meio arquitetônico. Uma ideia que faria esse ciclo voltar a funcionar, nesse ponto de vista colocado aqui, é exatamente a partir do arquiteto, como grupo de arquitetura, como setor de produção arquitetônica. No reconhecimento do próprio papel que o arquiteto faz hoje, é que a gente vai começar a ter mudanças e sair um pouco desse ciclo de discussão que geralmente entre arquitetos tem um problema que são só arquitetos que se discutem, então não tem outros parâmetros, visões dentro dessa discussão. E as discussões geralmente tendem a focar em questões técnicas ou de produção ou de novos materiais, que é interessante, mas dispersa dessa ideia geral de por que a gente produz arquitetura dessa maneira. A partir do momento que a gente se enxergar ou enxergar de maneira clara o papel que a gente tem hoje na sociedade, a gente vai conseguir ter mais argumentos, com mais foco nos consumidores do espaço, e isso dá argumentos para a gente planejar perante os investidores. Os investidores em si têm um papel interessante, obviamente, que são os que iniciam, os que financiam os projetos, mas a gente precisa se impor de uma maneira melhor e tentar retomar esse papel que o arquiteto tem, essa cadeira de o criador de espaço. A ideia com esse processo, se funciona, é retomar o ciclo de uma maneira mais sustentável para todos, para o investidor que investe, mas também para o arquiteto da maneira que ele trabalha, e para o consumidor ter espaços mais voltados para eles mesmos e não só basicamente funcionando a partir de investimento que geram lucros e tem, na verdade, uma qualidade mínima de espaço, que é o que a norma exige em cada lugar que a gente produz. Nesse sentido, essa pesquisa que eu venho fazendo há alguns anos tem um perfil no Instagram exatamente para poder alcançar mais pessoas e abrir o processo da pesquisa para qualquer um que esteja interessado no assunto de produção do espaço e ajude também a gente com discussões, com novas ideias ou com opiniões sobre essa problemática que a gente coloca ali. O nome do perfil é Public Architect, meu nome é Camila e obrigado pela oportunidade.